Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus no Católico Hoje, o nosso canal, que usamos para refletir a Palavra, também refletir os ensinamentos da Igreja sobre espiritualidade, sobre fé, enfim, vida dos santos. Não deixe de dar o seu gostei, compartilhar o conteúdo desse canal com seus amigos. E hoje é quinta-feira, então nesse dia 30 a gente reflete esse Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos então iniciar a nossa proclamação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no candeeiro. Assim, tudo que está escondido deve tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nesse Evangelho, o Evangelho hoje é Marcos, então está dando para nós um ensinamento muito importante sobre a natureza da fé e sobre também o sentido da missão de Jesus. E veja como que é importante compartilhar a luz da fé com esse mundo, com os irmãos, enfim. Jesus fala da lâmpada da fé, porque na verdade a lâmpada aqui é um símbolo da fé, como se fosse uma lâmpada, uma luz, enfim. Uma luz que ilumina o caminho, uma luz que dissipa as trevas, que dá clareza para a pessoa enxergar mais longe, enfim. E Jesus ele diz que a fé não é uma coisa para ser escondida, como que colocada debaixo da cama, mas é uma coisa para ser partilhada ou compartilhada. Ou seja, não colocá-la debaixo de um caixote e guardar segredo sobre isso, mas colocá-lo no candeeiro para iluminar a todos. Então esse é o sentido da fé, partilhar a fé. E Jesus então está fazendo um chamado à manifestação, né? Vós sois sal da terra e luz do mundo. A gente tem que ter uma manifestação da nossa identidade e da nossa fé. Abre aspas, tudo o que está escondido deve ser revelado, fecha aspas. Então a fé não é algo privado, mas é uma luz para ser manifestada, para ser irradiada pelo mundo. Então viver a fé e dar testemunho é um chamado de Deus para nós. E Jesus depois ele fala da questão da medida com que usamos para medir os outros, também seremos medidos, abre aspas. Com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos, fecha aspas. Ou seja, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente deve ser justo, a gente deve ser misericordioso nos julgamentos, porque a mesma medida que nós usarmos, um dia vai ser usado para nós, né, para nos julgar também, logo ter muito cuidado com isso. Claro, depois de Jesus avança falando sobre a lei da abundância, abre aspas, abundância significa o seguinte, que Jesus está ensinando aqui: ao que tem alguma coisa será dada ainda mais, abundância. Do que não tem, será tirado até mesmo o que tem, ou seja, penúria, né? Abundância versus penúria, fecha aspas. Isso é um princípio espiritual que a gente tem que compreender na nossa vida e é fundamental. Quem abre o seu coração para receber a graça de Deus vai ter mais luz, mais graça, enfim, mais abundância na sua vida. E seus dons a sua fé vai crescer, os seus dons vão se multiplicar, etc. Mas aquele que fecha o seu coração para a fé, até o pouco que ele tem, mesmo a pouquíssima coisa que ele tem de fé na sua vida, vai se esgotar e se acabar de vez. Porque ele tem fechado o seu coração e isso vai fazer com que até mesmo o que tem lá dentro vai se esgotar também. Logo, é um princípio espiritual que a gente tem que observar na nossa vida. Será que a gente busca realmente a nossa conversão? Será que a gente está buscando, de fato, ser aquilo que Deus quer que a gente seja nesse mundo? Será que a gente está manifestando na nossa vida o propósito de Deus? Será que a gente está compartilhando a nossa fé? Vamos pensar nessa realidade, porque nós somos desafiados pela palavra de Deus todo dia. Vamos então agora encerrar com a nossa reflexão final, a bênção final, aliás. Depois dessa reflexão final vem essa bênção. E vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse dia, claro, nos dê graça, nos dê bênçãos, que a gente mantenha ao longo do dia o espírito de oração. Em diversos momentos do dia temos que rezar sim, procurar momentos para o silêncio, seja na natureza, seja em algum lugar reservado, privado, que a gente consiga ficar um pouco
diante de Deus em meditação, que é muito importante. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. O Senhor nos acompanhe.